Eu não Não, entendi. nada. Ah, Perfeito. Então, só esperando a gravação começar para a gente poder dar início oficial. Gente, então, muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Clara, eu faço Direito na UFMG, estou estagiária da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. E vamos começar o nosso primeiro encontro. Amanda, você quer se apresentar antes da gente começar? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, também faço faculdade da UFMG e também sou estagiária da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Pessoal, para começar muito bem os nossos encontros, a gente vai ter como duas convidadas a professora Lívia Miraglia, que é coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo, e a professora Márcia. Primeiro eu vou passar a palavra e a gente vai seguindo. bom, boa noite a todas e todos. Dizer que é uma grande alegria e um prazer estar abrindo os trabalhos desse nosso grupo de estudos, desse semestre, o primeiro de 2026, e o primeiro de muitos, se Deus quiser, em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, com a querida professora Márcia Cristina Nery da Fonseca, que é coordenadora da recém-inaugurada Clínica de Combate ao Trabalho Escravo e Transversalidades da Universidade Estadual do Amazonas. Dizer que é uma imensa alegria fazer esse casamento do X-Caboquim de pão de queijo, né? Que é quase que o casamento perfeito, Minas e Amazonas. E, né, sem maiores delongas, a gente pensou a dinâmica, eu e a professora Márcia, né, eu vou começar falando, depois eu vou passar a palavra para ela, depois a gente vai abrir a palavra para as perguntas, mas só para contextualizá-los um pouquinho, né, eu vou falar do que a gente fez. Opa, desculpa, peraí, eu vou compartilhar na tela aqui com vocês, né, e vou apresentar para vocês um pouquinho da nossa pesquisa. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Eu estava tentando. Pronto. Vejam se está dando para ver o meu compartilhamento da tela. Vocês conseguem ver? Deu? Ah, mas aí, peraí. Show my screen anyway. É isso, né? E aí? Peraí, agora vocês estão vendo? Não, não está compartilhando. Eu quero ficar no modo de apresentação. Peraí, gente. Agora, pronto, deu? Aí, agora foi. Então tá. Eu só não vou conseguir ver vocês, então qualquer coisa vocês me interrompem, porque por algum motivo, na hora que eu abri aqui, vocês sumiram. Não sei se tem jeito de eu me ver, acho que não, né? Eu acho que não, acho que no a Meet. gente abre o microfone. Não, tudo bem. Qualquer coisa vocês me interrompam aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente, né, desde o ano passado, nós trabalhando junto com a professora Márcia e com a equipe da UEA, ajudamos a estabelecer a clínica de combate ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e transversalidades do estado do Amazonas, a primeira do tipo, né, no estado de vocês. A gente entende que para poder instaurar a clínica, né, Márcia, para a gente poder fazer um trabalho que seja de qualidade e um trabalho eficiente no combate ao trabalho escravo, era indispensável que a gente primeiro fizesse um diagnóstico da situação no estado do Amazonas. Sendo assim, a gente desenvolveu essa pesquisa, que chamou A Engrenagem da Invisibilidade, um retrato do trabalho escravo no Amazonas, que teve como participantes, né, como organizadores, eu, professora Márcia, o professor Carlos Henrique Borlida Haddad, que é o nosso coordenador aqui da Clínica de Minas também, e a Chevá, e nossos pesquisadores, né, nossos advogados daqui da clínica da UFMG, mais o Emerson, o Moisés e o Igor, que são da UEA, quer dizer, o Moisés não, né, mas o Igor e o Emerson, que são do Amazonas, e os nossos pesquisadores, dentre eles, Amanda e Clara, que estão aqui hoje, que são nossas estagiárias mais do que perfeitas e vão estar aí com vocês ao longo desses 5 encontros que teremos do grupo de estudos. Bom, qual que era a ideia, né? A ideia era a gente fazer uma análise histórica do trabalho escravo no estado do Amazonas, levantar e sistematizar os dados provenientes dos relatórios de infração, bem como os termos de ajustamento de conduta e ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho e as ações criminais no estado do Amazonas. A gente
analisou o período de 2004 a 2025 por um motivo de metodologia, tendo em vista que o artigo 149 do Código Penal, que é o artigo que fala do conceito de trabalho escravo, foi modificado no finalzinho de 2003. Então, nós entendemos que não faria sentido a gente fazer uma análise anterior a 2003, sendo que o conceito não era aquele mesmo que hoje está vigente. Sendo assim, né, a gente recebeu da CGTRAI, que é o órgão do Ministério do Trabalho e do Emprego, que concentra todos esses relatórios, a gente recebeu um total de 87 relatórios, mas apenas 44 foram analisados, porque só em 44 casos foi encontrado trabalho em condições análogas à escravidão. Então, a gente fez uma análise de 21 anos, né, de 2004 até 2025, e a gente encontrou 44 situações de trabalho em condição análoga à escravidão no estado do Amazonas. E aí, se eu só voltar um pouquinho aqui, Vou ficar aqui mesmo, na metodologia, mas só para a gente ficar bem claro, tá, pessoal? O trabalho em condições análogas à escravidão, e aí, né, isso aqui é um grupo de estudos, e a gente tem que fazer essa premissa, que é uma premissa importantíssima e básica, ele está lá no artigo 149 do Código Penal. E o artigo fala de 4 hipóteses. Ele fala de servidão por dívida, trabalho forçado, condições degradantes e jornada exaustiva. É importante que vocês entendam que basta a ocorrência de um desses elementos para que o crime de trabalho em condições análogas à escravidão se configure. Então, o que é o trabalho forçado? O trabalho forçado é aquele que a gente tem mais, digamos, facilidade de perceber como trabalho escravo, que é aquele para o qual a pessoa não se ofereceu espontaneamente, ou mesmo que ela tenha se oferecido espontaneamente, ela acaba ficando em razão de uma coação, de uma ameaça, de uma coerção, seja uma ameaça física, seja psicológica, de alguma forma ela fica limitada e o seu direito de liberdade fica restrito naquela relação de trabalho. Esse é o conceito que está nas convenções 29 e 105 da OIT, então são, né, o conceito que a gente trata internacionalmente, e é aquele, né, que eu sei que eu tenho que trocar o meu repertório, porque essa geração nova não vê mais novela da Globo, né, mas é aquele que reside nos nossos ideários de novelas da Globo, de que as pessoas são escravizadas, né, e amarradas, acorrentadas, ou enfim, cerceadas do seu direito de liberdade. Tem o trabalho, a servidão por dívidas, que é uma coisa mais comum e que no estado do Amazonas, historicamente falando, principalmente nos trabalhos de seringais, era muito comum a servidão por dívidas. Essas pessoas eram, né, chamadas para trabalhar, por exemplo, nos seringais, aí no estado do Amazonas, vinham de outros estados, ou mesmo de dentro dos estados, iam para os seringais, e a dívida delas, né, suposta dívida, começava com a viagem. Então, eles já iam acumulando dívidas com a viagem, eles eram obrigados a comprar os instrumentos de trabalho, as roupas, a comida, a pagar o alojamento, a pagar o banheiro, enfim, coisas que, na verdade, o empregador teria obrigação de fornecer gratuitamente, mas que ele faz por meio de servidão por dívidas para que aprisionar aquela pessoa naquele lugar. A gente tem a terceira hipótese, que são as condições degradantes de trabalho, que estão calcadas no tripé da degradância, que é a falta de alojamento, alojamento precário, falta de água potável e inadequação das instalações sanitárias. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. E a gente tem a jornada exaustiva, que é aquela que, em razão da quantidade no número de horas ou do esforço físico ao qual a pessoa é submetida, acaba fazendo com que a saúde, a segurança e a dignidade daquela pessoa seja violada. Então, é importante dizer que a gente só analisou casos que envolvessem uma dessas 4 situações e que tivesse sido caracterizado pelos relatórios como crime de trabalho em condições análogas à escravidão.
Dito isso, a gente foi analisar, né, desculpa, eu falei 87 relatórios, né, gente, vocês me perdoem, na verdade foram 75 relatórios de fiscalização que a gente recebeu e 44 constataram no trabalho escravo. Foram 459 trabalhadores resgatados, 3 trabalhadores foram resgatados individualmente, ou seja, né, 3 operações resgataram um trabalhador cada um, o resto dos 456 trabalhadores foram resgatados de forma coletiva. O principal meio de caracterização do trabalho escravo não foi uma surpresa para a gente, esse percentual ficou muito próximo do percentual aqui de Minas. Aqui em Minas, em 98% dos casos, a gente tem condições degradantes de trabalho como elemento caracterizador da escravidão contemporânea. Aí no Amazonas ficou em 97,73%, o que a gente pode dizer que é basicamente o mesmo número que a gente tem aqui em Minas Gerais, ou seja, é um reflexo do que a gente tem no Brasil. Na maioria dos casos, a gente está falando de condições degradantes de trabalho. Em segundo lugar, no estado do Amazonas, apareceu a servidão por dívida, depois a jornada exaustiva e, em menor proporção, foi o trabalho forçado. Com relação, né, aos indicadores de condições degradantes, eu acabei adiantando, né, gente? Eu fui fazendo eu sou dessas, né? Eu faço tudo bonitinho, organizadinho, mas eu fui antecipando minhas coisas. Mas vejam bem, né? A gente acabou achando, né? Tem o que eu falei para vocês antes, o tripé da degradância, que seria inexistência de instalações sanitárias, falta de alojamento adequado, ausência de água potável. E aí, no Amazonas, a gente encontrou ainda um quarto elemento que nos chamou muito a atenção, que era a falta de local apropriado para preparo do consumo de alimentos. Em muitos casos, as pessoas abriam ali uma clareirazinha, né, naquele local ali no campo para poder cozinhar os seus próprios alimentos, ou colocava a carne para secar ao sol, porque não tinham geladeiras ou outros locais para armazenar a comida. Isso foi um elemento que destacou-se, né, nos saltou aos olhos quando a gente foi fazer a análise dessa pesquisa. No caso de trabalho forçado, o que a gente percebeu, né, para caracterizar, e aí a gente fez uma análise, a gente fez uma análise de cada um dos elementos. Então, no caso das condições degradantes, a gente analisou esses 4 indicadores. No caso de trabalho forçado, a gente percebeu 3 indicadores principais, que era a retenção de documentos pessoais, a restrição da liberdade de locomoção e ameaças ou coerção física ou psicológica. E aí eu queria só chamar a atenção para vocês para essa parte da restrição de liberdade. Embora vocês possam estar imaginando, tinham capangas armados, como é que era? Tinha muro, tinha, sei lá, grade, né, corrente? Nada disso, gente. A restrição da liberdade de locomoção, ela acontece muito em decorrência do isolamento geográfico ao qual aquela pessoa é colocada. Vocês, né, quem está aí no Amazonas sabe, mas quem está aqui em Minas também sabe. Aqui em Minas mesmo, a gente tem locais, zonas rurais que são tão distantes da cidade que torna impossível para aquela pessoa simplesmente deixar o emprego e ir embora. Se isso é verdade aqui em Minas Gerais, que teoricamente a gente tem estrada para tudo quanto é lugar, aí no estado do Amazonas, que eu sei que às vezes a gente demora 12 horas de barco para chegar em um lugar, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, acaba que o trabalho forçado, ele não precisa dessas capangas, das correntes, das amarras. Basta você levar esse trabalhador para um local onde ele não sabe onde ele está ao certo e que seja de difícil acesso, para que ele acabe se vendo ali coagido a ficar naquelas circunstâncias. No caso da servidão por dívidas, a gente encontrou 3 elementos principais, né? Como é que funcionava essa servidão por dívida no estado do Amazonas? Principalmente por meio de adiantamento de valores com desconto integral em folhas. Então, o valor da passagem, valor da hospedagem, valor da alimentação, valor da bota, valor da enxada, enfim, valor da comida, valor da escova de dente, da pasta de dente, tudo isso era adiantado e depois descontado. E, normalmente, os preços cobrados eram exorbitantes. Em 29% dos casos, né, essa dívida estava relacionada com o transporte e alimentação, e em 22% dos casos constatou-se que havia retenção de salários de forma parcial ou total.
No caso da jornada exaustiva, a gente percebeu também 3 indicadores. O principal era a ausência completa, né, de férias, descanso semanal remunerado e as jornadas superiores a 12 horas diárias. Então, a gente estava falando de um trabalho que não tinha, que além de ter horas, né, excessivas ao longo do dia, mais de 12 horas de jornada, também não contavam com os devidos descansos, nem na semana, nem muito menos em férias. E muitas vezes, gente, não havia nem sequer o intervalo ali adequado para alimentação, que é de no mínimo meia hora por dia, e não havia também o intervalo entre uma jornada e outra, que era no mínimo de 11 horas, que é pela legislação, né, no mínimo de 11 horas. Quais foram os principais setores econômicos que a gente encontrou no trabalho escravo no estado do Amazonas? Em primeiro lugar, primeiríssimo, vocês veem aí, né, mais de 50% dos casos era criação de gado de corte. A extração vegetal, principalmente a questão das madeireiras, aparece em segundo lugar com 20%, depois a pesca comercial, serviços domésticos, extrativismo mineral e outras atividades. E aí vocês podem pensar assim, mas, poxa, professora, eu imaginei que a madeireira e o garimpo iam aparecer em primeiro lugar. Vocês não podem se esquecer que no caso de garimpo e madeireira, a gente muitas vezes está falando de atividades, principalmente na região amazônica, que são atividades ilegais. Então, são atividades que não estão regularizadas e que vivem dentro de uma coberta, digamos assim, né? Coberta mesmo, tá? De coberta, imagina uma coberta, de ilegalidade, de ilicitude, que torna ainda mais difícil essa fiscalização. Então, por óbvio, né, gente, a gente está falando de uma atividade como extração ilegal de madeira da floresta amazônica, extração ilegal de mineração, de garimpo ilegal dentro da Amazônia, a gente vai estar falando de uma atividade que opera dentro de uma ilegalidade e que muito provavelmente, além, né, de operar dentro dessa ilegalidade com relação às leis, né, comerciais, também vai estar degradando o meio ambiente e também vai estar, por óbvio, né, violando direitos trabalhistas. Tanto é que se a gente for fazer uma outra análise, que é muito legal, vai ter que ficar com o segundo tempo da pesquisa, quando a professora Márcia, né, professora Márcia, fizer essa pesquisa, que eu acho que ela é essencial dentro do contexto amazônico, a gente vê essa relação direta e muito imbricada entre violação de direitos humanos e violação de direitos ambientais no coração da floresta amazônica. Em 77% dos casos, essas operações foram deflagradas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel Nacional, tá? Porque normalmente essas operações elas são feitas por pessoas que não são do estado do Amazonas, por vários motivos, mas principalmente porque o número de auditores fiscais até recentemente era muito pequeno. Todos eles ficam na capital, em Manaus, e também em razão, né, da questão do perigo e da experiência do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Então, na maioria dos casos, as operações no estado do Amazonas foram feitas pelo Grupo Nacional. Essa situação tende a mudar porque há uma normativa que acabou de entrar em vigência no Ministério do Trabalho e do Emprego, que é a determinação de que cada estado deve ter um grupo especial agora de fiscalização móvel regional. Então, está sendo implementado esse grupo, vocês vão ver ao longo desses encontros desse grupo de estudo aqui, né, o Emerson vai vir falar, algumas outras pessoas também do Ministério do Trabalho e do Emprego virão falar, eles estão implementando esse grupo especial regional nesse momento. Aí a gente fez também a distribuição temporal, vou passar um pouquinho mais rápido, para a gente poder passar. A gente fez um desenhozinho do mapa, tá, gente, do estado do Amazonas, para vocês verem onde é que se concentram essas fiscalizações. A grande maioria das ocorrências aconteceu em Boca do Acre, depois empatado, desculpa, né, com Lábrea, e foram mais da metade dos trabalhadores resgatados foram encontrados nesses 2 municípios, Boca do Acre e Lábrea, em operações que resgataram muitas pessoas de uma vez só. O perfil das vítimas é um perfil, né, gente, que é normalmente aquele que se repete como padrão
geral, né, no trabalho escravo. A maioria das pessoas eram homens, pretos ou pardos, entre 18 e 34 anos, com baixo índice de escolaridade e proveniente de regiões com baixo índice de desenvolvimento humano. Aí, ó, aqui também, né? Normalmente, o tempo de permanência foi de 1 ano e 10 meses, como média. O caso mais curto teve 7 dias e o mais longo, 8 anos, que era um caso de trabalho escravo doméstico. Em 24% dos casos, houve deslocamento entre um município e outro, mas também haviam casos de deslocamento fora do estado do Amazonas, com trabalhadores vindos principalmente do Maranhão. Com relação aos encaminhamentos, né, no pós-resgate, em 34% dos casos, houve encaminhamento para o MPT, 22% para a PF, 9% para o CREAS e 4% para a DPU, e em 30% a gente não encontrou informações sobre o pós-resgate nessas operações. Em 77% dos casos, então a grande maioria dos casos envolviam pessoas físicas e só 23% dos casos pessoas jurídicas. Na grande maioria dos casos, eram empregadores do gênero masculino, né, e só 3% dos casos se referiam a mulheres como empregadores. A gente estava conversando disso antes, né, professora Márcia, fazendo uma fofoca aqui, porque no dia 6 agora, na segunda-feira, foi publicada a lista suja. Em 54% dos casos no Amazonas, isso é um índice muito legal, muito importante de ser destacado, os empregadores foram incluídos na lista suja, depois de terem sido flagrados submetendo o trabalhador a condições análogas à escravidão, e a grande maioria desses casos de empregadores amazônicos incluídos da lista suja se refere a empregadores na pecuária, o que também não é uma surpresa, já que a maioria dos casos é referente à pecuária. Com relação às ações civis públicas, tá, gente? Eu vou passar rapidinho, que eu realmente, para a gente não tomar muito tempo, a gente analisou 10 ações civis públicas e um TAC, 13 ações civis públicas e 13 ações civis públicas e 6 TACs, num total de 19 documentos do Ministério Público do Trabalho. Setores econômicos, né, repetiram-se os mesmos setores econômicos, pecuário, extrativismo vegetal, indústria e doméstico. No caso dos termos de ajustamento de conduta, as principais obrigações de fazer e não fazer, né, que apareceram, foi regularização de condições de trabalho, abstenção de submissão a trabalhadores análogos à escravidão, cumprimento de normas de saúde e segurança, e etc. Com relação às ações civis públicas, né, em 60% dos casos havia um pedido de reconhecimento de existência de vínculo empregatício, mas nenhuma delas, isso foi uma surpresa para a gente, uma surpresa não muito boa, né? Nenhuma delas mencionou expressamente o artigo 149-A do Código Penal, que se refere ao tráfico de pessoas. Embora em 4 tenham sido identificados indícios desse crime. Em 100% dos casos foi identificado indícios do crime do artigo 149, que é o trabalho em condições análogas à escravidão. Grande maioria dos casos também se referia à pessoa física, né? A gente já falou disso, então se repete as questões relacionadas. Deixa eu passar para a gente poder ir, que é legal aqui, ó, importante, os valores com relação aos valores, né, do dano moral nas sentenças, isso é uma coisa que a gente também achou bem interessante de analisar. O menor valor de dano moral individual foi de R$2.000, o maior foi de 140 mil, mas a média, né, o que foi mais observado foi mais ou menos R$10.000, o que nos chamou muita atenção, já que na nossa pesquisa aqui de Minas, a gente chegou num número muito menor do que esse, né, de modo, a gente está falando aqui em Minas de um valor de R$3.000 de dano moral individual, de modo que a gente pode dizer que Manaus, não, né, o Amazonas está mais à frente, pelo menos comparativamente falando, com relação a Minas Gerais. Dano moral coletivo,
O menor valor foi de 20 mil, o maior 350, e os valores mais frequentes ficaram, né, entre 20, 100 e 300 mil reais. Enfim, e com relação às ações criminais, quantas a gente encontrou? 22 ações criminais que processaram e julgaram 31 réus, tá? A gente analisou, então, né, quantos desses casos eram só denúncias pelo crime do 149, que é só de trabalho escravo, e a gente ficou não muito surpreso, porque a gente bem sabe que o trabalho escravo ele está normalmente ligado a outros tipos de crime, e o que a gente encontrou foi que em 71% dos casos as denúncias foram feitas em concurso, tá faltando um R aqui, desculpa, no meu slide, em concurso de crimes, tá? Só 29 referiam-se apenas a trabalho em condições análogas à escravidão. Desses 31 réus no total, 10 estavam vinculados a 5 processos que apresentavam menções expressas também a crimes ou fatos ambientais, então aquilo que eu já tinha falado lá, né, anteriormente, que no caso do trabalho escravo como um todo, isso é muito comum, mas no caso do Amazonas isso fica ainda mais explícito para a gente, essa relação direta entre crime ambiental e trabalho em condições análogas à escravidão. E eu estou terminando, para poder passar, 33% das condenações foram inferiores a 5 anos, a maior pena foi de 23 anos, 7 meses e 15 dias, a menor de 2 anos, 2 meses e 20 dias, lembrando, né, que essa de 23 anos, ela se deu em concurso de crimes, então não foi só pelo caso de trabalho em condições análogas à escravidão. Bom, e apenas, né, a gente só teve em 12% dos casos, aqui, ó, na primeira e na segunda instância, a gente teve apenas, né, 11 casos que transitaram efetivamente em julgado, e a média foi de duração do tempo, tá, do processo, gente, no total de 11,5 anos, o que também não foi uma surpresa, já que a gente bem sabe que a justiça, né, criminal no Brasil demora um bocado para analisar. Bom, e quais foram os parâmetros dessas 12 sentenças, né, que tiveram condenação transitada em julgada que a gente analisou? As 12 mencionavam condições degradantes, então a gente vê que a condição degradante de fato, né, está ali presente em todos os casos de trabalho em condições análogas à escravidão. Na sequência, alimentação precária, ausência de EPI, ausência de água potável, restrição da liberdade de locomoção, servidão por dívida, tem que consertar também, e em 3 casos a gente encontrou exposição a agrotóxicos. Bom, deixa eu parar de compartilhar, né? Basicamente isso, né? A pesquisa foi publicada e está disponível para ser baixada de forma gratuita para toda e qualquer pessoa que tiver que ter acesso a ela. Tem muito mais coisa, né, gente? Não dá para falar tudo, mas, enfim, eu estou aqui à disposição e eu passo a palavra imediatamente para a professora Márcia, porque eu falei mais do que eu deveria, inclusive. Não, acho que não falou, Olivia. Eu acho que você falou que era importante, é uma pesquisa muito importante. Primeiro, pelo ineditismo, né, pessoal? O Amazonas, agora eu posso falar, estou falando da minha casa. O Amazonas tem uma grande extensão territorial, né, são mais de 1.500.000 hectares ali de terra, 18% do território brasileiro, o maior estado. E essa dimensão, essa grandiosidade, a Lívia teve a oportunidade de observar, né, conhecer um pouco do Amazonas, torna tudo muito mais difícil para nós que somos daqui. Tudo muito mais difícil. E eu sou uma apaixonada pela Universidade do Estado do Amazonas, né? A Universidade do Estado, ela tem apenas 25 anos, então nós somos bem novinhos. Quantos anos tem a UFMG, Lívia? Nós somos a 3ª Universidade Federal do Brasil, muito orgulhosamente, e a 1ª da República. Então, a gente é velho, né? A gente tem 140 e alguns anos. Então, olha só, nós somos bem novos, né? 25 anos.
Apesar de que a escola, a Faculdade de Direito da UFAM, né, tenha sido uma das primeiras no Brasil, mas que é a federal hoje, mas a Universidade do Estado do Amazonas não. São apenas 21 anos, mas são 21 anos bem vividos. Eu até costumo dizer, apesar de ser lá originária da federal, que nós superamos e muito, mesmo a UFAM tendo mais de 100 anos. Por que nós superamos? Porque nós criamos uma forma de ministrar as aulas, derrubando as distâncias. E a Lívia teve a oportunidade de fazer isso, participar dessa capacitação que houve aqui, através dessa parceria que nós fizemos com a FMG, e ela teve a oportunidade de conhecer esse trabalho, que eu considero fantástico, de levar a educação superior a todos os municípios, a todos os 62 municípios do estado do Amazonas. Isso é mais fantástico ainda se nós pensarmos que estas pessoas que lá estão em vários municípios não têm acesso sequer à internet. Que eu sei, porque eu conheço essa realidade, já fui presidente do sindicato aqui da universidade, viajei pelos interiores, que tem dia que é assim, até 3 horas da manhã tem energia de um lado da cidade, 3 horas da manhã em diante não tem energia, né? E aí revezam os lados da cidade quando vai ter energia. A internet não funciona. Na pandemia, nós ficamos, né, muito preocupados com os nossos alunos do interior. Então, é uma realidade que, para as pessoas que estão em Minas, para quem está no Sudeste, no Sul, não passa nem pela cabeça. Distância, né? Tudo é distante e o que nos separa é a floresta. Então, não existe melhor lugar para se esconder no trabalho análogo à escravidão, porque você está ali, né, sob a densa copa das árvores, podendo esconder os seus trabalhadores, podendo colocá-los numa situação, como a Lívia fala, totalmente degradante. E o que acontece depois, o que vem depois, é que quando as operações chegam a esses lugares, com certeza está todo mundo já avisado. Porque em cidade pequena, e eu costumo dizer que Manaus é uma província, porque aqui todo mundo se conhece ainda, apesar de nós termos mais de 2 milhões de habitantes, o que acontece? Cidade pequena do interior do Amazonas, mais fácil ainda. Então, esses números são muito, tenho certeza, são muito aquém daquilo que é efetivo e que existe no estado do Amazonas. Por quê? Porque nós temos um problema aqui que talvez não existam em outros estados, principalmente no Sul e Sudeste. Nós temos o problema da ausência de instituições fortes nos interiores. Então, o que acontece? As instituições até existem. Tem lá o prédio do Ministério Público, tem um prédio do Judiciário, mas, às vezes, não tem o juiz, não tem um promotor, porque o concurso não deu conta de levar esse juiz, esse promotor, até esta cidade. Ele não conseguiu chegar, né, naquele classificado, e aí, quando vai chegando aquela pessoa, que normalmente é uma pessoa que faz vários concursos ao longo do país, ela acaba sendo aprovada, né, num outro estado, numa outra condição, que é muitas vezes melhor, e acaba não assumindo. Então, nós temos interiores em que há uma ausência do poder público constituído para fazer frente a estas necessidades. E, então, tudo isso, né, que são problemas que se tentou resolver lá na década de 60, com a criação da Zona Franca, mas, infelizmente, nós não tivemos, não obtivemos êxito neste aspecto, exatamente porque a Zona Franca acabou se concentrando na cidade de Manaus, acabou havendo um êxito rural, as pessoas vieram, né, para a capital, e não se fixaram no interior, e, portanto, o interior não se desenvolveu. Então, quem conseguia um estudo superior, quem conseguia, né, ir além nos estudos, acabava por ficar em Manaus ou até ir embora. Então, nós temos esse vazio, que a UEA vem nesses 25 anos tentando preencher, tentando fixar as pessoas no interior, tentando levar o ensino superior. E, portanto, antes de falar, né, dessa nossa nova clínica, eu precisava trazer esse contexto, para vocês entenderem o que é o Amazonas. A partir disto, com a parceria com a FMG,
A Lívia nos trouxe, né, esse conhecimento, todo esse conhecimento que ela possui sobre a matéria, toda a sua experiência, e ela, o professor Haddad, e toda a sua equipe, que também é maravilhosa. Então, a partir disto, nós chegamos à conclusão que nós podemos auxiliar em muito, principalmente, como falei, pela capilaridade que a UEA tem no interior. Então, em razão disso, a clínica ela veio num bom momento. Paralelo a isso, foi criado a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. Ela foi criada no Decreto 39.401, de 2018. Agora veja, 2018, nós estamos em 2026, né? 8 anos depois ali, é que se consegue, agora que estão se reunindo os membros, para que esta comissão efetivamente venha a funcionar. Então, primeiro que tem essa lacuna de tempo entre a criação, né, entre o momento que o governo do Estado assina ali o Pacto, né, Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que foi em 2017, e depois, em 2018, ele cria o decreto, né, o decreto é publicado. No entanto, hoje foi a primeira reunião de todos os que estão envolvidos nesta comissão. Primeira reunião. E nós ainda estamos fazendo, que é um dos primeiros artigos desse decreto, que é o regulamento, o regimento interno desta comissão. Então, vejo que ainda está muito incipiente. Estava falando antes de começarmos esse encontro com a professora Lívia, dizendo para ela que eu tive a sorte, vamos colocar assim, de estar sendo o representante da UEA nesta comissão, e também, principalmente, de estar no grupo de trabalho de comunicação, para poder levar esse conhecimento, o conhecimento que a professora Lívia nos trouxe sobre esse universo, um universo que agora é muito melhor conhecido a partir da pesquisa dela, e com isto nós podermos levar os nossos alunos através da SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado, que também está no mesmo grupo de trabalho que nós, da UEA, e assim divulgar esse material, divulgar principalmente o que é o trabalho análogo à escravidão. Porque é muito, eu posso dizer de forma muito tranquila, que nas escolas, de um modo geral, vocês devem já ter visto em reportagens do Fantástico, de outras, né, emissoras, de como as escolas, né, no interior do Amazonas, no interior do Nordeste. Então, nós sabemos que nestes locais, às vezes, você não tem estrutura mínima. Imagina você falar sobre assuntos que envolvem, né, um conhecimento um pouco mais amplificado, né? Às vezes não tem acesso a um livro, não tem acesso a uma reportagem, não tem acesso à internet, principalmente. Então, é muito importante, né, esse trabalho que nós vamos poder fazer de comunicação, para que futuramente, né, se possa capacitar outros agentes, juntamente com a clínica, juntamente com a parceria com a UFMG. Então, é importante, né, que a clínica veio para ser um braço dessas outras instituições que existem aqui, como Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, a Justiça do Trabalho. Mas, por exemplo, Justiça do Trabalho, só falando de Justiça do Trabalho, nós não temos uma vara do trabalho em todos os municípios. Nós temos apenas 10 varas no interior do estado do Amazonas, sendo que nós somos 61 municípios, né, excluindo ali a capital. Então, 51 municípios não têm uma vara do trabalho. Isso é um dado muito importante para explicar que só ter hoje, por exemplo, né, nós estávamos falando antes também sobre a lista suja, que só ter 2 empregadores ali amazonenses, um em Tapauá, que é um município minúsculo, e outro aqui na região da BR-174. Então, tudo isso, pessoal, é importante para vocês entenderem esse universo que nós estamos ingressando nesse momento, que nós, né, pretendemos auxiliar a minorar, com certeza, o sofrimento que existe e que ainda não é conhecido. É isso. Muito bom, professora Márcia. Isso é de extrema relevância. Eu acho que é importante também, só
só que eu lembrei, né, enquanto a senhora falava dessa questão do conhecimento, de levar o conhecimento, hoje mesmo, mais cedo, a gente estava conversando com a Shakti, né, que é a coordenadora da CGTRAI, que é a Coordenação Geral do Trabalho, da Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e do Emprego, e ela estava falando exatamente sobre o baixo número de denúncias do estado do Amazonas. Então, assim, né, a gente falou de uma análise de 44 casos no período histórico de 21 anos, é pouco, mas também a gente tem que ver que há poucas denúncias, né, e que essa denúncia, ela é muito fruto desse processo de conscientização e de levar conhecimento até as pessoas, né, Márcia? Você vai lembrar, quando a gente fez aquela capacitação, quantas vezes a gente não estava lá falando com o pessoal de São Gabriel da Cachoeira, qual que era o outro também, que tinha muita gente que sempre participava muito? Era São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Humaitá, Humaitá, né, que os meninos até foram em Humaitá, foram em Parintins, e assim, quando você vai falando, foram vários os casos que as pessoas pensavam assim, mas eu acho que meu vizinho, meu pai, meu avô, algum caso que a pessoa já tinha ouvido falar e que ela começa a poder identificar. E isso é muito importante, porque a gente tem dados específicos sobre isso. A cada vez que sai uma grande reportagem, que há uma atividade de educação, de conhecimento, de divulgação, né, de dados, de pesquisa, de casos, aumenta exponencialmente o número de denúncias. Então, por exemplo, no caso do trabalho escravo doméstico, depois do caso daquele podcast A Casa da Mulher Abandonada, houve um aumento de eu vi hoje, por isso que eu estou com o número fez essa cabeça, 54% do aumento de denúncias. Isso é muita coisa. Se vai aumentar a denúncia, vai aumentar o número de fiscalização, e aumentando o número de fiscalização, por óbvio, a gente vai estar aumentando o número de resgatados, né? E aí eu queria só deixar uma outra coisa muito clara, que talvez eu tenha me apressado, falado rápido demais, né? Quando eu falei da questão da invisibilidade, né, do garimpo, e da madeireira, gente, é óbvio que eu estou falando daquelas que trabalham na ilegalidade, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, né, há casos né, a maioria dos casos, inclusive, a gente sabe que hoje em dia, né, a grande maioria das pessoas, das madeireiras, da extração mineral, são grandes empresas que trabalham dentro do regime da legalidade. O que eu quis dizer é que, muitas vezes, né, é quase uma decorrência lógica, né, gente? Se a pessoa trabalha na ilegalidade com a atividade dela, ela muito provavelmente não vai nem pagar trabalhador e nem vai estar nem ligando para crime ambiental, né? Então, só para deixar isso claro. E aproveitando a fala, Lívia, de uma pessoa aqui no chat, que ela fala, né, que alguns promotores, juízes podem ser ameaçados e também devem ter medo, né? Porque às vezes não é só essa questão, né? Tem o outro aspecto, né, é o fato de que realmente você às vezes está isolado. Você falou em horas, 12 horas, não. Só até Tabatinga, de barco, né, não navio, nós estamos falando de barco que faz aqui o transporte regional. De barco ou de balsa, você leva 7 dias, é uma semana viajando. Eu já estive em Tabatinga, só que eu fui de avião, e lá teve um dia que eu saí andando pela cidade, queria conhecer, e chegou aquele horário, vamos colocar assim, do rush, né, que só era moto passando, todas as motos ocupadas, e eu não conseguia uma moto, porque é moto, transporte é moto no interior. E eu não conseguia uma moto para voltar, e eu não tinha para quem ligar, você sabe por quê? Porque eu não tinha sinal de celular nenhum, nem para ligação comum, assim, ligação de celular. Então, eu fiquei sentada numa sorveteria, esperando passar aquele momento ali, até passar uma moto vazia, parar e dizer assim, mas senhor, nem sei se o senhor é moto ou táxi, mas eu, por favor, pague o que o senhor quiser para me levar de volta para o hotel. Então, foi uma situação complicada, entendeu? São situações como essa, tá, pessoal? É só para vocês entenderem. Nós tivemos, né, é importante também falar que nós estivemos em Humaitá, estivemos em Parintins, e nós temos muito contato com o pessoal de São Gabriel da Cachoeira. Então, são municípios que ficam muito distantes uns dos outros. E o que acontece? Por exemplo, em Humaitá, o problema é a questão do desmatamento e da chegada do agro. Em São Gabriel da Cachoeira, é a questão indígena. E em Parintins, tem não sei se vocês já ouviram falar, São João Boi de Parintins, então tem aquele festival que é maravilhoso, que é incrível, que eu digo a vocês todos que deveriam um dia conhecer, porque é incrível mesmo, assim, eu fiquei maravilhada, e olha que eu já
gosto muito de festivais grandes, e eu vou colocar assim, é fantástico. É fantástico. Você imaginar isso acontecer no meio da floresta, e isso acontecer no meio, né, na imensidão ali do rio, então você vê, né, a capacidade daquele povo. Imagine se nós tivéssemos os acessos que vocês têm, né, que não aconteceria. Então, acho que esse é o trabalho de todos nós, é a nossa meta, um dia atingir, né? No dia que nós tivermos os acessos, né, o poder público presente, totalmente, as instituições fortalecidas, né, o acesso logístico, às mercadorias e tudo aquilo, é uma potência, o Amazonas é uma potência. Mas nós precisamos trabalhar, né, para que isso não aconteça à custa de trabalhadores que estão em situações análogas à escravidão. E aí, só para complementar, meninas, vocês interrompem a gente para o pessoal fazer perguntas, tá? Mas só para complementar, eu não esqueço meu Deus, a Estela, né, que é juíza do trabalho, e que primeiro foi promotora, né, manauara, é amazonense, nascida e criada, ama o Estado, quis sempre ficar aí, mas ela contando que quando ela foi na primeira entrância dela como promotora de justiça no Estado do Amazonas, que ela, mesmo sendo da região, ela foi parar num lugar no qual o Estado nunca tinha chegado antes, né, gente? Então, a gente está falando, assim, de ausência total do Estado, né, Márcia, né? Nem só dessa insegurança, lógico que há um medo enorme, a pessoa que falou, né, que é da Bahia, no interior da Bahia, aqui no interior de Minas também a gente vê, né, a ameaça, a chacina de Unai mesmo, foi aqui no interior de Minas, né? Imagina, o fazendeiro teve coragem de, em pleno 2004, mandar matar 3 auditores fiscais e um motorista, numa estrada em Unai. Mas, assim, no Amazonas tem a questão da dimensão geográfica, né, Márcia, do Amazonas, ela impede do Estado sequer chegar lá. Então, às vezes, o promotor, quando vai pela primeira vez, é a primeira vez que as pessoas estão vendo, o Estado existe, né, a consolidação desse Estado. Então, isso é uma coisa digna de nota, e a gente vai ter convidados, né, ao longo do GE, de Parintins, de Maitá, a gente chamou o pessoal para poder, de São Gabriel da Cachoeira, para poder trazer um pouquinho dessa perspectiva, desses tantos Brasis que a gente tem, mas principalmente dos tantos Brasis que a gente tem dentro do Amazonas. Pois é. A gente queria, pessoal, abrir agora para uma discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para levantar a mão, algum comentário. A gente teve aqui um comentário no chat, inclusive, a Anelisa mandou, eu vou ler para vocês, e aí vocês podem comentar. Ela falou assim, minha prima é defensora em Tabatinga, e uma das coisas que ela mais faz é regularizar documentos da população. Imagina só, uma pessoa adulta não tem documento, para chegar a esse conhecimento sobre trabalho escravo também demanda muito outros aspectos essenciais antes ou de forma concomitante. Né? Fernanda, você tem uma pergunta? Pode abrir seu microfone, fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Na verdade, eu tenho 3 perguntinhas que vão tanto para a Lívia quanto também para a professora Márcia, se ela quiser responder. Desde já eu já peço desculpa se alguma das professoras tiverem falado sobre, mas eu não ouvi. Vocês tiveram acesso à nacionalidade das pessoas na posição análoga de escravidão ou também aos criminosos? Se eles eram brasileiros ou vieram de outros países? A segunda pesquisa é que eu, pelo menos, eu pelo menos tento pesquisar sobre o tráfico de pessoas há algum bom tempo, e pensando na minha pesquisa, a gente não precisa se prender nem a essa pesquisa que vocês fizeram, mas do conhecimento geral de todos os anos de trabalho de vocês. Vocês chegaram a ter acesso ao perfil do criminoso? Como eu explico? Eu pergunto isso porque a minha dissertação de mestrado gira em torno da integração do tráfico de pessoas ao portfólio criminal de organizações criminosas já existentes. Ou seja, organizações criminosas que já praticam outros crimes e adotaram o tráfico de pessoas para a maximização de lucros, seja o tráfico para trabalho na escravidão, seja o tráfico para outros fins, como exploração sexual, enfim. Isso já se liga à minha terceira
pergunta que os indivíduos que estão promovendo esse trabalho análogo à escravidão, vocês chegaram a ter acesso aos dados e saber se os criminosos, eles só praticam esse tipo de ilícito, ou eles já realizam outras práticas criminosas? Por exemplo, pensando no ambiente, no arco norte da fronteira, organizações criminosas que realizam mineração ilegal, colocam bordéis em torno das minas para que os garimpeiros usem esse dinheiro nos bordéis e que esse dinheiro retornasse para a mão dos criminosos. Então, vocês chegaram a ter acesso a esse tipo de análise, a esse tipo de dados, se depararam com isso? E uma última pergunta é que a professora Lívia citou no começo da apresentação dela, na parte de métodos, sobre o nome da instituição que disponibilizou os relatórios para o estudo. Eu não ouvi o nome dessa instituição, se puder repetir. Não sei se ficou claro, se conseguiram entender, mas posso repetir. Eu vou explicar de outro modo. Vamos lá, Fernanda, vou começar pela instituição. Quem é o detentor, né? Bom, primeira coisa, quem é a instituição responsável pelas operações de trabalho escravo no Brasil é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Dentro do Ministério do Trabalho e do Emprego, o Ministério do Trabalho e do Emprego é um órgão do Poder Executivo Federal, né? Então isso é importante de dizer, a gente está falando de auditores fiscais do trabalho, que são membros do Poder Executivo Federal. Dentro do Ministério do Trabalho e do Emprego, a gente tem a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é responsável por todos os assuntos trabalhistas e todas as fiscalizações trabalhistas do Brasil. Dentro da CIT, a gente tem a CGTRAI, Coordenação Geral de Trabalho Análogo à Escravidão. A CGTRAI é o órgão responsável por reunir todos esses relatórios de fiscalização. Então, toda vez que a gente fala assim, segundo os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego, quem é que disponibilizou esses dados? A CGTRAI, que é essa Coordenação Geral de Trabalho Análogo à Escravidão no Brasil, certo? Com relação à questão do perfil, Fernanda, no slidezinho e na pesquisa tem, deixa eu até ver assim, se eu consigo compartilhar aqui de novo para você ver, quer ver? Eu cheguei a falar, mas é porque eu falei rápido, né? Que eu falo rápido. Mas vamos lá, eu cheguei a falar, mas eu falo de novo aqui, só para você ver. Ó, vamos lá para frente. Quando a gente vai fazer uma análise das ações criminais, veja você. Então, vamos lá. Análise das ações criminais, tá? Olha só, em 71% dos casos, as denúncias foram feitas em concurso de crimes, tá? Então, o crime de trabalho em condições análogas à escravidão, e esse, eu estou falando percentualmente do estado do Amazonas, mas eu poderia te mostrar todas as outras pesquisas da clínica aqui de Minas Gerais, tanto em Minas quanto no Brasil, e eu conseguiria provar para você que o crime de trabalho em condições análogas à escravidão, ele normalmente vem acompanhado de outros crimes. Muito dificilmente ele vai estar sozinho, tá? E aí a gente fez aqui um ranking, tá vendo? De quais são os crimes principais que aparecem. E aí, você que estuda associação criminosa, você vai ver que a associação criminosa está aqui, é 203, salvo engano, né, dos crimes de associação criminosa. Então, veja você, ele depois do artigo 149, ele é o primeiro que vem. Então, tem aí falsificação de documento, tem exploração, tem crime ambiental, 207, eu esqueci, assim, quais são todos, tá? Mas estão todos elencados aqui, dessa forma. A gente fez uma pesquisa também sobre tráfico internacional de pessoas, e foi a mesma coisa, tá, Fernanda? Na questão do tráfico internacional de pessoas. O primeiro crime que vem juntinho lá com o tráfico é que associação criminosa, tem também crime de violência, enfim, muito dificilmente ele vai estar sozinho, o crime de trabalho em condições análogas à escravidão. Eu também falei aqui na pesquisa do Amazonas, também tem, só que eu já parei de compartilhar. Obrigada, né, Clara e Amanda mandaram aqui todas as fontes das nossas pesquisas, tem aqui, você pode ver com mais detalhe. Mas, por exemplo, né, não só da pesquisa do Amazonas, ela repete um padrão que a gente já tinha visto nas outras pesquisas, que é o seguinte, Fernanda.
o crime de trabalho em condições análogas à escravidão, embora ele more do lado do crime de tráfico de pessoas, que é o 149A, o que a gente constatou na pesquisa aqui de Manaus? Em nenhum caso mencionou-se expressamente o tráfico de pessoas. Então, embora tivessem outros crimes acontecendo, a gente não conseguiu achar nenhuma ação criminal que mencionasse expressamente o tráfico de pessoas. Por quê? E é isso, de novo, Fernanda, é uma questão sistêmica, não é só no estado do Amazonas. A gente tem a inserção do 149A, do tráfico de pessoas, ela aconteceu em 2016. Eu sei que para vocês jovens, 10 anos é muita coisa, mas para a gente que é velho, né, Márcia, a gente sabe que 10 anos é muito pouco num período de consolidação de jurisprudência. Então, até 2016, tráfico de pessoas era só para fim de exploração sexual. A gente ainda está tentando virar a chave do Poder Judiciário, das instituições que trabalham com trabalho escravo e tráfico de pessoas, para dizer, veja bem, desde 2016, o tráfico de pessoas, ele é também para fins de exploração laboral, remoção de órgãos, exploração sexual, né, e servidão. Então, Fernanda, a gente tem ainda essa dificuldade de linkar os dois crimes e tratá-los da forma conjunta como eles devem ser tratados. Hoje, mais cedo, eu estava num evento do Ministério Público Federal, e veja bem, né, o Ministério Público Federal é a instituição que fala sobre a questão criminal, é ela que processa e julga. E ainda assim a gente falou disso, eles falaram, de fato, a instituição tem uma dificuldade, eles normalmente olham, igual aí você me perguntou do perfil, né, eu ia te contar isso, eles normalmente olham e falam assim, se tem um tráfico internacional, eles conseguem enxergar o tráfico muito mais fácil. Quando é tráfico interno, eles têm uma dificuldade maior de enxergar o tráfico. Então, isso é importante dizer. E, por fim, com relação ao perfil dos empregadores, a gente também fez esse levantamento na pesquisa, a grande maioria eram pessoas físicas, tá, Fernanda? A grande maioria eram homens que eram os empregadores, a grande maioria, se a gente for analisar pela raça, né, não dá para a gente analisar, porque não tem dados suficientes para analisar, mas eu posso te dizer, né, da experiência prática, pessoas brancas, que normalmente são aquelas que ocupam, né, essa posição na hierarquia socioeconômica, e com relação ao perfil das vítimas, a gente fez um levantamento, mas veja bem, Fernanda, o levantamento do perfil das vítimas, ela tem que ser feita por meio do seguro-desemprego, das guias do seguro-desemprego. Eu não consigo fazer o levantamento do perfil das vítimas por ações criminais, ações trabalhistas ou pelos relatórios, porque normalmente os auditores não identificam. Eles colocam talvez maioria negra, maioria parda, maioria indígena, mas a gente tem uma dificuldade com com esses dados, tá? Para poder reunir esses dados. Mas posso te dizer das outras experiências e dos dados que a gente já conseguiu coletar em outras pesquisas, que a maioria das vítimas são homens entre 18 e 34 anos, em sua grande maioria pessoas pretas e pardas. A gente tem, sim, uma parcela significativa de indígenas, e a grande a grande percentual de vítimas, você perguntou sobre estrangeiros, ainda é brasileiras, tá? Ainda são brasileiras, ainda é formado de brasileiros. Então, assim, a grande maioria das vítimas é brasileira, sim. Agora, por óbvio, Fernanda, a gente tem algumas vítimas, principalmente aí no estado do Amazonas, de região de fronteira ali, que são Venezuela, Bolívia, a gente tem sim, e quando a gente vai olhar exploração sexual, né, tráfico para fins de exploração sexual, que também constitui trabalho escravo, a gente vai ver que há uma incidência ali na tríplice fronteira, com um grande tráfico, tanto de mulheres brasileiras indo para regiões, né, fronteiriças, para serem exploradas sexualmente, quanto estrangeiras vindo para o Brasil. Aí, desculpa, acho que eu falei, né? Mas eu acho que eu tentei te responder tudo, mas eu queria só, assim, aquelas aproveitaram, fazer um jabá de uma vez, Fernanda. Tudo isso que eu te falei, nas nossas pesquisas, as meninas mandaram, né? As pesquisas, tem dados sobre isso tudo que você me perguntou nas nossas pesquisas lá da clínica. É importante dizer para a Fernanda também sobre aquele Instituto Hermanitos. Eles têm esses dados. Eles cuidam aqui das pessoas que são os venezuelanos, principalmente,
né, que vieram para Manaus, aqui para o Amazonas, e eles cuidam deles, assim, no sentido das violações, tanto nos aspectos trabalhistas e outras violações, né, que podem acontecer, né? Essa questão de ser um amparo. E a Acnur aqui também funciona bastante, e como um braço ali também para impedir essa falta de dignidade no trabalho para os venezuelanos. Já tivemos também os haitianos, né, logo que aconteceu aqueles eventos no Haiti. Então, nós temos aqui inclusive parceria, já até fiz palestra, né, nesses institutos, nesses locais, para tratar do assunto. Tem uma pergunta aqui, né? Você vai fazer a pergunta? Você vai falar as perguntas aqui no chat? Pergunta da Ana, professora Márcia. Eu acho que Ana que fez, né? Para vocês, que aí todo mundo ouve de uma vez. A Ana perguntou o seguinte: não é bem uma dúvida, mas eu estou morando em Manaus, passei no concurso do MP do Amazonas e gostaria muito de contribuir com a clínica, especialmente se houver ações itinerantes. Consigo conversar com alguém da clínica sobre o funcionamento? Então, esse eu vou responder. Nós estamos preparando o edital para admissão de pesquisadores, né, de pessoas que vão participar, juntamente com o TRT, com o PT. Nós estamos fazendo, né, essa semana, inclusive a Lívia está nos cobrando, as parcerias institucionais, algumas já existentes, agora nós vamos especificar que é para essa atuação na clínica. Então, na hora que alguém quiser participar, né, que morar aqui no Amazonas, inclusive, poderá nos contatar. E aí eu acredito que você pode passar para ela meu contato, não tem problema, né, no privado aí. E com relação à questão da Bolívia, a Bolívia ela não faz fronteira com o Amazonas, faz fronteira com o Acre. Aqui a nossa tríplice fronteira que nós temos aqui nessa lateral, que é a de Tabatinga, inclusive tem muitos trabalhos sobre esse assunto, é Colômbia e Peru. Né? Colômbia e Peru, a questão indígena também, né, quando nós pensamos ali na área da Venezuela, né, nessa fronteira com a Venezuela, mas na realidade a nossa maior fronteira ali é com o Peru e a Colômbia. Mas a Amazônia como um todo é muito grande, né, Lívia? Aí, professora Márcia, estão perguntando se você já tem um Instagram ou um site para acompanhar as atividades. Não, nós ainda temos que voltar, porque na verdade nós temos que primeiro ter o apoio, né, dos nossos alunos. Então, nós não fizemos o edital ainda Primeiro, nós vamos fazer o edital para os pesquisadores que vão orientar esses alunos. E, a partir daí, nós vamos fazer, né, criar Nós temos um e-mail. Posso passar aqui o e-mail no chat. O e-mail nós já temos. Inclusive, eu não sei se alguém aqui participou daquela capacitação. Se alguém, porventura, participou, é só entrar na página da UEA, colocar o seu CPF, onde tem lá certificados, que já deve estar pronto, tá? Porque já foi encaminhado já há algum tempo para o UEA. Vou colocar o e-mail aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui o e-mail. E aí, professora, mais estão perguntando o edital, quando ele ficar pronto, onde que ele vai ser publicado, se a senhora já tiver previsão. Olha, aí sim, acredito que a gente já vai ter conseguido fazer a nossa página de Instagram, né? E eu acredito que a Lívia possa nos ajudar nessa divulgação, né, Lívia? Isso, eu vou até enviar o Instagram da nossa de vocês. E aí, quem tiver interesse... Assim que vocês tiverem, a gente ajuda a divulgar, Márcia, a gente ajuda com tudo, a gente ajuda a criar o Instagram, a gente vai ficar por aí, eu não largo vocês tão fácil assim, não. Eu ainda nem fui, depois que come jaraqui, não tem jeito. Ainda nem fui na festa do boi, tô querendo ir na festa do boi, ué. Eu coloquei aí o e-mail. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Se quiserem levantar a mão, mandar no chat. Diga, Gabriele, pode ficar à vontade. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a professora Lívia, dizer que, em nome do Nós Jabuticabeira e da UFOP, estamos sentindo sua falta, esperando a senhora voltar de novo. Saudade! Saudade. Eu sou estudante de Direito também na Universidade Federal do Oeste do Pará, que é a UFOPA. E, na verdade, queria fazer um recorte em relação ao que me chamou a atenção, porque muita gente questionou e citou e falou sobre o garimpo.
que é o meu objeto de pesquisa, foi a temática do meu TCC e provavelmente vai ser do meu projeto de mestrado, falar sobre essa questão dos pormenores que existem em relação à atividade de trabalho análogo à escravidão nessas regiões, porque, como a professora Lívia falou, é uma atividade que ela já nasceu às margens da ilegalidade. Então, quando a gente fala da região amazônica, muitas dessas ilegalidades, elas foram, como posso dizer, até mesmo que naturalizadas. Então, muita gente pergunta ou se questiona, mas por que não há denúncias nessas regiões? Por que não se percebe isso? Se percebe. Só que para você chegar numa região específica, eu, por exemplo, que venho da cidade, que é uma das maiores detentoras de territórios e de garimpos aqui na região do Pará, que é Itaituba, que é o epicentro, por assim dizer, da atividade garimpeira, as pessoas veem o garimpo como progresso. Elas veem aquelas pessoas ali trabalhando como pessoas buscando riqueza. E não é bem assim, só que esse pensamento vem enraizado juntamente com o nascimento da atividade, a margem da ilegalidade. Também as pessoas veem, é como se tivesse se criado algo que eu coloquei até na minha pesquisa como a cultura do garimpo, porque não tem essa vista de como da exploração, sendo que existe. E aí, em meio a isso, existe a questão do tráfico de pessoas para trabalho, todo tipo de trabalho possível, principalmente a atividade sexual, que é muito pouco falado. Então, entender o conceito de trabalho análogo à escravidão é também entender que existem muitos, muitos mesmo pormenores na região amazônica. Lívia, você tá mutada. Fiquei falando que eu tô com saudade de Santarém, que eu quero ir lá, que eu quero ver. Tem que voltar para a gente ir lá em Alté. Tem mesmo, né? Alter do Chão, verdade, Gabi. Muito obrigada, viu, pelas contribuições. É bem isso que você disse, né? Depois eu quero ver seu trabalho pronto. Quero ler, publicar e citar. Pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário? Então, acredito que por hoje é isso. Gente, a gente queria agradecer demais a participação de vocês, com esse público cheio já no primeiro encontro. Espero que vocês tenham aproveitado as discussões. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Como a gente mencionou aqui várias vezes, a clínica está sempre super aberta para discussão com vocês. O nosso e-mail já está na descrição do nosso grupo, se vocês tiverem alguma dúvida. O site tem todas as nossas publicações e nós, estagiários, estamos aqui sempre disponíveis para conversar com vocês e ajudar no que for possível, e a gente espera vocês na quinta que vem. Muito obrigada, Lívia, muito obrigada, professora Márcia, foi ótimo ter vocês com a gente. Obrigada, gente, a gente que agradece, aproveitem bastante. Foi um prazer. Obrigada, Amandinha e Clara, vocês brilham como sempre. Obrigada, meninas. Parabéns. Obrigada, Márcia, saudades. Até mais.